Êxodo 2, do versículo 11 ao versículo 22, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu-o ao egípcio, e escondeu-o na areia, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral é juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó. E habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse a suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gersom. Gersom, porque disse: peregrino fui eu em terra estranha. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo naquela época da geração de José, né? Que o seu filho Levi, né? Teve um filho, né? E o seu filho Levi teve uma filha, e essa sua filha teve um filho, né? E naquela época, o faraó, que era o segundo rei ser levantado lá, era mau. E disse que todo o ser humano masculino que nascesse seria jogado no rio. E todo o ser humano feminino que nascesse teria vida, continuaria vivo. Então nasceu da filha de Levi um homem, e ela escondeu por 3 meses. Só que durante esses 3 meses não pôde mais esconder. O que ela fez? Uma arca, a Bete tomou toda por fora e colocou o menino na arca e pôs no rio, e foi para onde? No local, a arca foi parar no local do sentido da passagem de Faraó, né? E quem estava lá? A filha de Faraó e as suas servas, né? Quando elas viram a arca,
Aí ela pegou e mandou que sua serva pegasse a arca. Quando abriram a arca, o menino começou a chorar. Começou a chorar e a filha de Faraó pegou e disse: tira ele daí e leva ele para casa. E lá levou para lá e mandou que procurasse uma mulher que pudesse criar, né? E que sejasse a sua mãe. E com isso aconteceu, e depois que o menino cresceu, na idade de seus 15 anos, ela retornou, né, ao palácio do faraó e mostrou o menino à filha de Faraó, que ela adotou e chamou o seu nome de Moisés, porque dizendo que foi achado em águas, né? Ele foi achado em águas do rio. Então, com isso Moisés cresceu e começou a sua luta. Por quê? Porque aquele homem, Moisés, quando ele nasceu, Deus já estava de olho. Ele já tinha uma missão a cumprir. E começou a missão de Moisés, né? Homem forte, homem de formosura, e começou a missão de Moisés. Mas Moisés, ele já tinha consigo o amor, Moisés já tinha consigo a pureza, Moisés já tinha consigo em defender o seu povo, em defender a sua família. E aí aconteceu o primeiro ato, que Moisés matou um egípcio para defender os seus irmãos hebreus. Diante de tudo isso, Moisés fugiu de Faraó, porque o Faraó queria matá-lo. E ele foi parar na terra de Midian, né, onde lá encontrou, né, um homem, né, que tinha 7 filhas, né, que antes dele encontrar esse homem que tinha 7 filhas, ele parou num poço lá em Midian. E esse homem que tinha 7 filhas, uma dessas filhas foi tirar água. E aí os pastores não deixou ela tirar água. Então ele se levantou e deu de beber aos animais da mulher que estava lá. E deu de beber a todos e pegou e encheu todos os seus, né, os seus canil daquela época lá, que elas vieram pegar no rio a água. Com isso, a filha, a mulher que Moisés tinha feito tudo isso, ela falou com seu pai, que um homem tinha, que ele perguntou por que chegou cedo tanto. Hoje, ela disse, um homem hebreu nos livrou da mão dos pastores. Então ele chamou. Ele chamou e dali para frente ele terminou casando com uma delas e teve um filho. E aí continua, né, a missão de Moisés perante a face do Senhor. Porque Moisés tinha a pureza do amor, tinha uma missão determinada pelo Senhor. E hoje, na geração que nós estamos, nós temos que entender que Deus tem uma missão a cada um de nós. E essa missão, quando Deus dá, tem que ser cumprida e tem que ser uma missão determinada. Que Deus abençoe a todos. Dica do Altíssimo.